Olá, que prazer ter a sua companhia de novo em mais um episódio Mulher Pode, o podcast que é idealizado pelo PL Mulher para conversar com as mulheres, as lideranças da direita por todo o estado de São Paulo, falar sobre mulher na política, sobre as ações, enfim, nós batemos um papo aqui, contamos histórias, conhecemos a experiência de cada uma na política. E hoje, aqui no nosso podcast Mulher Pode, a gente traz uma vereadora que é da cidade de Porto Feliz, cidade que tem em torno de 60 mil habitantes. Ela é médica, tem muita coisa para contar para a gente, que é a vereadora Ana Paula Santos, primeiro mandato dela. Ela nasceu no Rio Grande do Sul, estudou medicina, trabalhou em Rondônia, fez a medicina, aquela medicina da família, né? Em lugares diferentes, assim, onde a medicina tem um acompanhamento e é difícil também exercer a medicina. Então, o microfone é seu, minha querida. Eu quero saber, e as pessoas que estão acompanhando a gente, da sua história. Bom, primeiramente é com muito, muito orgulho, né, que eu estou aqui hoje para a gente poder discutir um pouquinho sobre algumas questões. E a minha história, assim, é um tanto quanto diferente, né? As pessoas têm costume, assim, de nascer numa cidade, traçar uma trajetória ali, né? Ou ir estudar fora e depois retornar. E eu sou um pouco cigana. Meu pai, ele foi desbravador, então foi pro estado de Rondônia, né? Na Mas década de você 70. nasceu no Rio Grande do Sul? Nasci no Rio Grande do Sul. Porto Alegre? Porto Alegre. E aí, na época que ele foi, não era estado ainda, era território. Então, a situação da saúde era muito precária, né? E quando minha mãe já estava com uma idade avançada de gestação, ela foi no aviãozinho da FAB, naquela época, para o Rio Grande do Sul, porque a família da minha mãe é de lá. E aí, lá eu nasci. Com 15 dias de vida, eu voltei para o estado de Rondônia. E ali foi a minha infância, né? Então, é um estado que é novo, né? E, assim, tem ainda suas dificuldades, né? Longe de tudo, longe das grandes metrópoles. Então, assim, a parte da saúde, falando mais especificamente, é muito difícil. Em que período você exerceu a medicina ali em Rondônia? Olha, na verdade, eu acabei saindo de lá depois para conseguir estudar, né? Voltei para o Rio Grande do Sul, passei um período no Paraná. Depois do Paraná, eu acabei indo para fora do país. Olha. E aí eu morei... Para onde você foi? Eu morei em Buenos Aires, na Argentina. Lá eu comecei minha faculdade de medicina. Morei lá por 2 anos. Mas aí depois eu acabei voltando para o Brasil. Então eu voltei, prestei prova, fiz transferência, né? E aí acabei me mudando para Marília, aqui no interior de São Paulo. E lá eu concluí a minha graduação de medicina. Me formei em 2007, junho de 2007. E depois que eu me formei, eu voltei para os laços familiares no Rio Grande do Sul, passei um período lá. E quando eu estava com 45 dias de formada, meu pai, que morava em Rondônia, me liga: filha, onde você está trabalhando? Eu falei: ai, pai, estou trabalhando num posto de saúde, tal, tal, tal. Falou assim: viu, você não quer vir para passar um período aqui em Rondônia, de novo? Eu falei: sério? Ele falou: sério. Estão precisando entrar em contato para saber se eu conhecia alguém. Eu falei assim: eu posso perguntar para minha filha. Minha filha é médica. E lá fui eu de novo. Então, eu voltei para Rondônia para trabalhar daí como médica em 2012. E como é que foi exercer a medicina em Rondônia? Olha, muito difícil. Por quê? Em 2012, quando eu cheguei lá, eu era a única médica da cidade, né? Então, você é tudo. Você faz o trabalho de formiguinha, ensinando a população sobre saúde, você trata do diabetes, da hipertensão, você faz o acompanhamento de pré-natal das mulheres, você faz o parto das mulheres, né? Os partos normais, vaginais, é a gente que acaba fazendo, né? Porque ela não tem outro médico para ela sair. Não tem uma especialidade, né? É o clínico Não geral das Sem famílias. Sem contar que a cidade para onde eu fui trabalhar, que chama, é uma cidade bem ribeirinha, então ela faz divisa com a Bolívia, chama Pimenteiras do Oeste. Essa cidade, ela tem, na época, quando eu fui para lá, tinha 1.300 habitantes. Então, você imagina a dificuldade. Todos te conheciam.
É Você lógico. cuidava de todos Na eles. verdade, eles, todas as vezes que tinha alguma intercorrência em um horário que eu não estava trabalhando, né, isso já era acordado. Para você ir trabalhar, porque é como se você fosse, é quase que uma população ribeirinha mesmo, né? Então, a hora que você estava na cidade trabalhando, você assumia a cidade como um todo. Então, eles iam na porta da casa, batia, doutora, doutora, a gente está precisando de você. Então, aí você pegava, saía, ia até a unidade de saúde, não era um hospital, era uma unidade de saúde. E aí você dava o primeiro atendimento ali, né? Fazia o que dava para fazer. Quando precisava de acompanhamento médico, você entrava na ambulância, ia junto até a cidade mais próxima. E tudo é muito longe em Rondônia, né? Então a cidade mais próxima ficava a 120 quilômetros para você chegar num hospital, né? É difícil. Então você tinha que se virar. A maioria das vezes você tinha que fazer quase que o impossível para conseguir dar um suporte, né? Para que a pessoa conseguisse chegar com vida, né? Até o local. Então era difícil, foi impactante. Eu falo assim, que eu não me arrependo, porque isso serviu muito para o meu crescimento, sabe? Então, hoje, a hora que você vai conversar, né, com médicos que, às vezes, não tiveram esse tipo de experiência, né, essa vivência, você fala assim, meu Deus, você não sabia que dava para fazer isso? Nossa, mas você não sabia? Mas por que você não fez aquilo outro? E aí você começa, às vezes, a discutir algum caso, e eu falo assim, ah, mas eu não sabia. E aí você percebe assim, nossa, mas você não sabia? E aí que você vai se dar conta que, na verdade, todo esse conhecimento, essa bagagem, você acaba adquirindo por causa do sofrimento que você acabou passando, as Sim. dificuldades, né? Não, e é o exercício da medicina humana, como ela Exato. deve ser, né? Porque só fazer exames e você não conversar com o paciente, muitas vezes, numa conversa, você conhecendo o Exato. histórico do paciente, convivendo. Por isso, cada vez mais as prefeituras investem nesses programas do médico da família, porque você tendo um acompanhamento é muito mais fácil você descobrir doenças que às vezes a pessoa só falando não vai relatar para você uma situação. Mas a gente está conversando aqui com a Ana, que é vereadora em Porto Feliz, e eu fiz questão, Ana, de conversar primeiro sobre a sua história, porque toda essa bagagem, toda essa vivência que você teve na medicina, conhecendo pessoas, ouvindo as dores dessas pessoas, fez você ser a mulher que você se tornou. E foi lá em Porto Feliz que despertou, né, essa vontade de seguir uma carreira política. Quando a gente fala de mulher na política, a gente fala disso, né, das mulheres trazerem toda aquela experiência, a bagagem, a vivência, seja dona de casa, seja médica, seja professora, nós carregamos ao longo da vida muita experiência no convívio com o outro, porque a mulher tem essa capacidade, né, de cuidado, de ouvir, né, da escuta, e isso é importante na política. Então agora nós vamos para Porto Feliz, né? Você lá em Porto Feliz, trabalhando, feliz, e alguém lhe convidou Feliz. para ir para a política, como foi? Olha, na verdade, assim, eu acho que em Porto Feliz, o marco meu na cidade foi na época da pandemia, né? Eu era em Porto Feliz a médica do posto de saúde, eu trabalho até hoje nesse posto, né? Já estou há 11 anos lá, como médica da saúde da família. E aí que, quando foi mais ou menos no final do ano, dezembro, janeiro do ano que iria se iniciar a pandemia, o 2000 e e 19, 2020, né? 19 para 2020. 20, quando foi em dezembro de 2019, o prefeito da época, que também é médico, né, Dr. Cássio, ele tinha uma parceria com uma cidade chinesa, né, que nós tínhamos um tratado de cidades irmãs. E ele recebeu um e-mail dessa cidade pedindo ajuda, né, ajuda humanitária, para envio de qualquer tipo de suplemento médico. Então, desde máscara, touca, luvas, qualquer coisa que pudesse ser enviado para lá, porque eles estavam passando por uma situação grave. E a cidade já estava, a cidade é muito rica, só para colocar esse parênteses, uma cidade bem rica mesmo, bem mais rica do que Porto Feliz, mas eles estavam passando por uma situação de calamidade, porque tinha um vírus que estava circulando em toda a China e que esse vírus ele era avassalador.
Então, isso em dezembro, porque a pandemia foi decretada no Brasil em março, Exatamente. né, do ano seguinte, de 2020. E a hora que ele manda esse e-mail, ele mandou várias fotos de imagens de tomografias de pacientes da cidade. Com Para o que o pulmão comprometido. para que ele, exatamente, para ele demonstrar quão grave, e ele sabia que o prefeito era médico, para ele demonstrar quão grave essa situação dessa doença que estava vindo e arrastando tudo. Então, por mais dinheiro que eles tivessem, eles não tinham mais pessoas para trabalhar nas fábricas que faziam as caixas de máscara, que faziam as luvas, entendeu? Apesar da China ser uma fornecedora em potencial de todos esses suplementos, eles não tinham mais como fabricar, porque eles não tinham capacidade, exato. E aí, diante dessa situação, ele ficou assim, tão impactado com as imagens e com o e-mail, com o pedido de socorro, né? Inesperado, aí, né? Inesperado, exatamente, inesperado. E aí, o que ele fez? Ele tomou a decisão, entrou num grupo, nós temos grupos de médicos, né, da cidade, e falou assim, olha, gente, eu tô preocupado porque essa pneumonia, né, que está acontecendo lá na China, parece que não é uma brincadeira, parece que é uma coisa grave, eu tô com medo que ela chegue aqui. E eu queria convidar, não sei se tem alguém aí que tem interesse em montar um protocolo de tratamento, de atendimento, para que a gente possa ficar prevenido se isso acabar chegando aqui. E aí, é um grupo grande de médicos, e aí eu falei assim, eu tenho interesse. Aí, beleza, a hora que eu me pronunciei, mas ninguém falou nada, né? Eu acabei sendo chamada para ir até a Secretaria de Saúde. E aí, como eu fiquei meio que... Médico não para de estudar nem um minuto, né? E cada vez que surge alguma coisa, é uma superbactéria, é um supervírus, é uma infecção, a gente tem a curiosidade, não tem jeito de ir, olhar, ler, pesquisar, ver o que está falando a respeito disso, tem alguma informação científica de algum lugar, uma fonte segura e tal. E aí eu tinha recebido de alguns locais algumas informações, né? E aí eu fui com uma ideia, né? Eu falei assim, olha, eu tenho uma ideia aqui de algumas coisas que eu li a respeito, que estão sendo feitas já na Itália. E aí nisso, quando ele veio conversar com a gente, na verdade não foi imediato ao e-mail, né? Foi um pouco depois, mas a hora que ele veio conversar, isso já estava meio que começando a surgir na Europa. E aí eu falei assim, eu acabei vendo aqui algumas coisas, tem alguns médicos amigos, começaram a publicar algumas coisas, eu fui atrás. E aí descobri, tem algumas coisas que eu acho que faz sentido. Na hora que você começa a estudar a fisiologia da doença, a parte de farmacologia e tal, eu acho que dá para tentar, porque não tem nada. A gente está partindo do zero, onde ninguém tem ideia nenhuma, né? Ninguém teve contato, ninguém tem experiência. Eu acho que, assim, a gente tem que fazer alguma coisa. Ficar de braço cruzado e deixar a situação virar o que está acontecendo no resto do mundo é que não dá. Aí fui. Ele falou assim, viu, você consegue me entregar um esboço disso que você está pensando? Isso era mais ou menos era um protocolo de atendimento. Atendimento ambulatorial. Até então não se falava nisso no Brasil. Não existia nisso no Brasil, não existia a palavra pandemia, não existia a palavra coronavírus. Era a gente está falando de dezembro do ano de 2019, sendo que a pandemia aqui no Brasil foi decretada em março de 2020. Exato. Eu me lembro que eu estava em Brasília quando houve esse anúncio. E eu peguei o avião e já retornei para o estado de São Paulo. E, na época, os deputados estavam todos lá na Secretaria de Saúde, no Ministério da Saúde, conversando com o secretário nacional, para habilitar leitos aqui na região. Você vê, olha, estava bem adiantada a vereadora, né, nessa época. Né? Foi uma situação que a gente assim, se antecipou bastante. E aí, o que aconteceu? Então... Mediante a isso, ele me deu um prazo de 6 horas para montar um protocolo, pelo menos um protocolo inicial, para que ele pudesse avaliar toda a parte financeira, o que ele ia precisar investir, porque ele queria o quê? Ele queria estar prevenido e preparado. Então, a primeira coisa que ele começou a fazer estoque de máscara, de luva, as coisas que o prefeito falou que tinham esgotado, soro, medicamentos básicos, ele fez um estoque maior na cidade, porque se já estava começando a aparecer alguns casos na Europa, né? Ou seja, isso vai acabar chegando aqui. Né? A gente faz uma projeção das doenças pensando justamente no que ela vai evoluir, né?
E aí eu montei um protocolo para tratamento ambulatorial de pacientes com Covid, né? Esse protocolo, quando eu montei, era um protocolo que era para ser utilizado, né, aperfeiçoado e utilizado nas unidades básicas de saúde, para aquele paciente que chegasse, para que a gente pudesse tratar precocemente e evitar que esse paciente evoluísse com formas graves, né? Para evitar ser entubado. Exatamente. E vocês conseguiram implementar isso? Conseguimos. Eu levei o protocolo, 6 horas da manhã, terminei de digitar, comecei meia-noite. E aí, a hora que eu levei de manhã, 8 horas, eu estava lá, mostrei. Ele falou assim, não, isso aqui está perfeito. Isso aqui a gente tem condições de executar, a gente consegue fazer a nível municipal, sem precisar de suporte de ninguém, a gente consegue dar conta disso aqui. Vamos implementar. E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, ó, só que isso aqui não vai ficar só aqui. A gente vai levar isso aqui para o hospital. Porque qualquer que seja o local onde esse paciente estiver passando, ele tem a opção de escolha, né? De ter um tratamento. E o que consistia esse tratamento? Então, na verdade, a gente fazia eu montei um fluxograma onde os principais sintomas, e esse protocolo mudou diversas vezes, né? Eu tenho mais de 28 atualizações, porque conforme a doença ia mudando, você tem que ir atualizando, Sim. né? Mas o protocolo inicial consistia, paciente com sintomas gripais, paciente com cefaleia, Já era medicado. corpo, ele já recebia o quê? Na época a gente não tinha teste rápido, né? Não tinha SWAB, não tinha exame de sangue, não tinha nada. Então, a gente fazia o tratamento pela clínica do paciente. Fazia avaliação. Ele tinha sintomas de uma síndrome gripal e o vírus que começaria a circular seria o do coronavírus, beleza. Então, ele era inserido nesse protocolo, onde a gente coletava exames laboratoriais básicos, fazia um eletrocardiograma, porque no início tinha muito medo de algumas medicações, então, para ver se o paciente tinha algum risco cardiovascular, a gente fazia o eletrocardiograma ali na hora do atendimento. E não tendo nenhuma contraindicação de, sei lá, de alergia ou risco cardiovascular, esse paciente era ofertado para ele, se ele tinha interesse ou não. E a gente tinha um grupo de medicamentos, então a gente tinha medicação para febre, dor, tinha medicação para tosse, e a gente usava, a indicação maior do protocolo era o quê? Era utilizar a hidroxicloroquina, né, associado a medidas de anticoagulação, porque o que o vírus faz é uma inflamação na microcirculação. Sim. E aí, para evitar que o paciente formasse trombos, e é o que acabava agravando o quadro, a gente entrava com essas medidas. Olha, e esse protocolo foi implementado muito depois. Exatamente. Né, que muitos pacientes começaram a morrer e eles começavam a dar aquela injeção na barriga, né? Exatamente. Eu lembro que eu acompanhei também. A gente medicava todo mundo que queria. Já não era uma preventivamente. Coisa... Exatamente. Não era uma situação imposta, né? Era ofertado e o paciente era livre. Quem não quisesse, não tinha problema. Ele não ia ser abandonado. Ele era tratado com outro tipo de medicações, né? Mas, assim, como a confiança popular no serviço de saúde é tão importante em Porto Feliz, e até a figura, né, na época do prefeito, passava essa segurança para a população, né, que, assim, não tinha hesitação. Nós tratamos mais de 20 mil pessoas. Nós temos o menor índice de letalidade do Brasil. Olha só. E mesmo que com referência. todas as acusações e todos os MPs que eu tive que responder, e todas as vezes que eu fui chamada para prestar esclarecimentos sobre o tratamento que nós estávamos instituindo, que começou com a hidroxicloroquina, mas assim, a hidroxicloroquina, era a ivermectina, mais um componente. A enoxaparina era um dos componentes. E os pacientes graves, eles tinham outro tipo de abordagem. Nós usamos medicações que, na época, cada dose de medicação era em torno de R$5.000. E a gente não poupou nada, nenhum recurso físico, nem recurso humano e muito menos financeiro durante toda a pandemia. A cidade de Porto Feliz virou tanta referência na região que as pessoas iam de carro e elas acampavam na rua, na frente do hospital, com barracas, para que elas não tinham como ficar indo e voltando, e elas estavam doentes, né? Então, elas ficavam ali porque a gente fazia o quê? Inicialmente começou nas unidades básicas, aí depois era tão grande a procura
que a gente teve que ir para uma área do hospital, e a gente era parte ambulatorial do hospital, que a gente transformou num centro de atendimento, na verdade, aos pacientes infectados por Covid ou suspeitos de Covid. E os atendimentos eram em torno de 600 atendimentos dia. Nós começávamos o ambulatório às 7 horas da manhã e nós não tínhamos, assim, horário de término, né? A maioria das vezes a gente terminava o atendimento por volta da 1 hora da manhã, mais ou menos. E isso não foi um dia, não era de segunda a sexta, eram todos os dias da semana durante a pandemia inteira, né? E a equipe, é difícil de você conseguir, cada profissional, ele tem um jeito de trabalhar, né? Concorda? Então, assim, em todas as profissões, uma boleira não vai fazer um bolo de chocolate do mesmo jeito que uma concorrente dela ou que uma amiga dela. Cada uma vai ter sua receita, Sim. seu toque especial. Então, é a mesma coisa na medicina. Cada médico vai ter um jeito de tratar e as doenças têm diversos tipos de tratamento. Então, você conseguir agrupar médicos que realmente acreditassem naquela sugestão de tratamento e topassem fazer junto com você aquela força, aquela corrente do bem para conseguir salvar vidas, entendeu? Sem medir esforço, sem ter o negócio do cansaço e assim, sem ter hora. Falar assim, agora terminou meu horário, vou embora, fecha. Não, é muito difícil, não é fácil. Agora, Ana, você tem ideia da força que você teve, né? De quanto você salvou vidas ali na sua cidade, em Porto Feliz, e do quanto você foi importante nesse momento difícil. Olha, eu tenho que falar uma coisa para você, até me emociono, porque Eu também estou emocionada de ouvir essa história. A gente... Ver como mulher na política vai muito além de uma eleição, né? Vai muito além. A gente, assim, cada paciente que entrava, a gente adotava como se fosse da nossa família. Eu acho que é essa que era a essência. Porque a hora que você trabalha com o seu coração, você investe ali a sua vida, todas as expectativas e frustrações, elas acabam sendo mínimas, entendeu? A hora que você vê um paciente saindo. Então, o que consistia meu trabalho ali na pandemia? Apesar de eu trabalhar no hospital durante todo esse tempo, a minha vida inteira, eu sempre me dividia entre a parte de urgência e emergência, a parte hospitalar e a parte de atenção básica. Sempre, a vida inteira. Então, apesar de eu ter essas diferenças, ali na pandemia, nós montamos uma estratégia de tentar não deixar o paciente evoluir para a gravidade. Então, eu pegava pacientes que chegavam com casos leves, chegavam vários, chegavam alguns sem assintomáticos, com testes positivos, chegava de todo jeito, e chegavam pacientes muito graves. Então, eu tentava ficar com esses pacientes. Eu tinha um quarto de ambulatório que eu tinha 15 leitos, com tudo. Tinha desde carrinho de urgência e emergência, tinha ventilador, se eu precisasse entubar alguém ali de imediato, tinha oxigênio, ar comprimido, tinha tudo, tudo. A sala era com pressão negativa para não ter vírus circulante, então a gente tentava tomar todas as medidas de segurança que existiam, a gente implementava. E aí, o que acontece? Eu ficava com esses pacientes, às vezes, e eu conseguia melhorar a situação respiratória dele, e ele conseguia melhorar sem precisar internar. E aí, no outro dia, mas assim, ele não recebia a alta para ir para casa e ficar em casa. Não, no outro dia eu queria ver ele de novo, para ter certeza, porque a doença é muito traiçoeira. Sim. E ela perdeu força, mas assim, naquela situação ali de início, 2020, 21, 22, ela estava muito grave. Então, a situação era que a gente precisava controlar esse paciente para que esse paciente não ficasse desassistido. E eu montei o que eu fiz com os postos de saúde ficaram meio subutilizados, né? Porque muitas coisas não podiam fazer, a gente fazia atendimento mais essencial. Então, eu pegava, por exemplo, os agentes de saúde e a gente montou uma rede de telefonia. Cada um ficava ligando para os contactantes e para os pacientes infectados para saber como que estavam os sintomas. Porque se ele não tinha retornado no outro dia para a gente avaliar, a gente precisava saber, aconteceu alguma coisa, ele está passando mal. Então, a gente tinha o serviço de telefonia, que as agentes comunitárias ligavam para poder saber, e aí a gente montou isso na cidade inteira, né? Tinha o atendimento presencial que a gente fazia e tinha as internações dia que a gente fazia também. A hora que o paciente chegava, ou chegava muito grave, ou o paciente que chegava, mas a gente não conseguia reverter
o quadro respiratório, a ponto dele conseguir voltar para sua casa e poder voltar no outro dia, aí esse paciente era internado. Entendeu? E aí o hospital inteiro ficou uma UTI, não existia outra coisa. Nós montamos, foram 26 leitos de UTI numa cidade de 10 mil habitantes. Olha só. Entendeu? E o que acontece? Os pacientes que acabaram falecendo eram pacientes que que demoraram muito para chegar. Porque por mais que a gente fizesse campanha todos os dias nas redes sociais, tinha carro de som que saía pela cidade, pedindo para que as pessoas doentes fossem até um atendimento médico, os postos de saúde, ou o hospital, ou a unidade sentinela, que foi essa estrutura que nós montamos dentro do hospital, ao lado do hospital. Mesmo assim, tinham pessoas que tinham medo de sair, de procurar, achavam que ia ficar tudo bem. Não, é só uma gripinha, é só uma gripinha. E aí ficavam deixando e não conseguiam perceber que estava ficando grave. E quando os pacientes, às vezes, chegavam, estavam muito, muito graves. Sem contar pacientes que já tinham muitas comorbidades, né? E acabavam ficando pior ainda. Mas, assim, as coisas que a gente fazia, foi assim, eram tantas, e a população era muito grata. Olha, eu vou falar. Era o dia inteiro. Cada vez que alguém conseguia sair de uma internação, ou às vezes que conseguia sair do tratamento, e aí era aquela festa, aí eles vinham, traziam um bolo, salgadinho, refrigerante, tudo que você possa imaginar. Tinha horas que não tinha, nem cabia mais, não tinha mais espaço de tanto, porque as pessoas são muito gratas, sabe? Esse reconhecimento foi muito legal. E a gente não mediu esforços mesmo. A gente montou, era tudo por série, entendeu? Então, eu olhava todo mundo, os pacientes faziam tomografia computadorizada, não é? Depois a gente evoluiu, pacientes com quadro respiratório, né? Que tinham, na verdade, a gente começou como? Houve várias situações nessa trajetória do Covid. Logo lá no início, o prefeito em dezembro, percebendo aquelas tomografias, falou assim, gente, a nossa tomografia é muito ruim. Então foram ações, né, que contribuíram para isso. A primeira ação foi ele receber essa carta, esse e-mail, né, essa informação, e como médico, né, teve essa presença de espírito de falar, vou me preparar, vou preparar a minha cidade para isso. Foi. Aí convocou os médicos. E aí lá a Ana, no grupo dos médicos, falou, eu aceito. Quer dizer, uma disposição pelo histórico dela, pela carreira, por essa experiência que você tem também, né, de cuidado, se voluntariou. Exato. E aí todo um protocolo criado fez com que a cidade de Porto Feliz virasse referência no atendimento. Foi, nós recebemos assim, médicos e secretários de saúde, prefeitos do Brasil inteiro. Eu tinha que me dividir entre ficar atendendo e treinar colegas que vinham de fora, secretários, os prefeitos de todo esse Brasil. Tudo. Do Amazonas veio de todos os locais, veio de todo o Nordeste. Eu recebi várias pessoas em Porto Feliz e aí eu ia levando eles queriam conhecer passo a passo. Tá, eu sou um paciente, como que eu faço? Daí a gente levava por todos os trâmites que a gente fazia, né? Tinha que ser tudo muito bem organizado, porque você atender 600 pacientes com sintomas respiratórios por dia, porque o hospital ele não parou de funcionar. A urgência, a emergência do hospital, ela continuava, mas todo paciente com sintoma respiratório era drenado para nossa região, nossa área. E aí você fazer isso funcionar, fazer coleta de exame, nós atendíamos e finalizávamos todos os trâmites no mesmo dia. Não é que ele fazia um exame e voltava depois. Ele chegava, fazia uma ficha de atendimento, passava pela triagem, verificava sinais, preenchia, recebia instruções, né, por escrito de tudo que ia acontecer, se ele estava de acordo, se ele não estava de acordo, assinava todos os termos, passava por uma avaliação médica, realizava a coleta de exame de sangue, fazia tomografia, que daí o prefeito conseguiu esse investimento, e aí nós tínhamos uma tomografia de ponta, né? Ela fazia cerca de 700 imagens por dia, porque fora os pacientes que a gente recebia, nós também tínhamos internados, e alguns que vinham, faziam só para controle e iam embora. Então, a máquina funcionava com uma engrenagem que nada podia dar errado, porque o volume de pessoas era muito grande, né? Agora, Ana, que história bonita essa, né? Que exemplo que você deu de política pública, de cuidado, de fazer com que
uma cidade inteira se mobilizasse e que seguisse um protocolo. E você acabou virando vereadora da cidade. Pois é. Você hoje, como vereadora, mulher vereadora em Porto Feliz, com essa história que você já deixou, né, com esse exemplo que você já deu, o que você projeta para o futuro? Qual é o legado que você quer deixar hoje como vereadora na cidade, como uma política, né, que se preocupa com a população? Olha, Rosana, o que acontece? Todo mundo sempre vinha e falava assim: a senhora vai sair para vereadora? A senhora vai sair para vereadora? Eu falei: não. Meu negócio é ser médica, entendeu? É estar aqui para cuidar, para fazer diferença, para mudar, para procurar melhorar a saúde e tal. E aí meu marido sempre falava para mim, falou assim: Ana, isso é fazer política, isso é fazer a boa política. Você está indo atrás das coisas, você está indo atrás de recursos, você está implementando. Isso é fazer política. Você que não está sabendo interpretar. E aí ficava nessa situação, sempre me falando. E os pacientes vinham me falar muito, perguntando. E aí eu fui convidada pelo nosso ex-prefeito, né? Ele deixou um legado, tem o sucessor dele atualmente, que é o Célio Peixoto. E já era o segundo mandato. Ele falou assim: Ana, você não quer sair a vereadora? A gente precisa de pessoas que façam isso que você faz. Entendeu? Que vá atrás, que corra, que crie situações para resolver os problemas que estão acontecendo. E a gente não tem ninguém que faça isso, principalmente na área da saúde. A gente fica fazendo porque você traz as situações, mas não tem ninguém lá dentro que tenha esse pulso, essa garra, essa visão, essa disposição, entendeu? Aí eu falei: não, essas coisas não combinam comigo, eu acho que não vai dar certo e tal. A gente tem uma ideia de uma política errada, né, que não, infelizmente, foi manchada. A ideia da política, ela tem uma mancha que a gente precisa mudar. E as mulheres, elas estão contribuindo para isso. Você vê que no nosso bate-papo aqui, você se emocionou, eu me emocionei, porque é dessa política que a gente fala. É essa política que também me motivou a fazer parte dela. O que eu posso fazer de bom para alguém? Exato. Como eu posso usar o poder, porque o poder é bom quando ele pode ser usado para ajudar alguém. Quando você toma decisões que impactam a vida das pessoas. E as mulheres, elas têm muito isso. Então, hoje, o maior incentivo que eu vejo em trazer as mulheres para a política é porque nós pensamos dessa forma. Exatamente. Nós não conseguimos, de maneira geral, entender a política como jogo de poder, como você se beneficiar. Eu quero ter poder. A mulher não quer ter poder na política. A mulher quer usar o poder que ela tem como política para fazer diferença. Então, eu acredito que quando as mulheres participarem mais da política, por esse espírito que nós já carregamos, nós somos mãe, geramos uma vida, nós estamos a todo momento resolvendo conflitos até dentro de casa, apaziguando, reunindo famílias. Quantas histórias a gente vê quando as mães morrem, por exemplo, a família se desfaz, né? Eu ia sempre na casa da minha mãe, mas não vou mais porque depois que ela faleceu já não é mais a mesma coisa. Então, a mulher é agregadora por natureza. Certeza. E a mulher, essa qualidade é importante na política para mudar esse jeito de fazer política lá de trás que vem sendo arrastado, né, Ana? Exatamente. E que nós não gostamos, porque ele não faz nada de bom. Esse jogo político não traz nada de bom para as pessoas. Olha, foi uma situação muito interessante, porque assim, na época da pandemia e pós-pandemia, eu tive muita perseguição por essa questão política, até por causa do protocolo. Então, eu fui muito chamada no CREMESP, eu fui muito chamada para prestar esclarecimentos para o MP, fórum. Então, assim, era tanta situação de perseguição e tal, eu falei assim: viu, você não pode deixar essa situação, essa mancha política ruim continuar. Se você não ocupar os locais de poder público para fazer a diferença, alguém ruim vai ocupar. Não tem espaço vazio, né? Não fica espaço vazio. Durante muito tempo, a mulher
de maneira geral, assim, se afastou da política falando, não é coisa para mim, não gosto, não gosto. Não. E aí esses espaços foram sendo ocupados. E a gente Exatamente. tem subrepresentatividade por causa disso. E aí vieram aquelas, é obrigado a ter 30% de mulheres na política. Mas na hora das decisões partidárias, aqueles 30% obrigado a ter de candidatura é preenchido com uma mulher. Então vem você, porque na verdade não queriam que as mulheres fossem eleitas. E nós Exatamente. estamos mudando isso. E o PL está fazendo uma grande contribuição. Com certeza. Né? Nós estamos fazendo palestras, cursos de capacitação, conversas, esse bate-papo com você. Quantas mulheres podem estar ouvindo, né, nos assistindo e saber que ela tem um talento também? Você tem o talento da medicina, do cuidado. Outra pode ter um talento na área jurídica, ajudando mulheres que são vítimas de violência a saírem desse ciclo. Né? Outras podem ter um talento para agregar outras. Eu sou assistente social. Exatamente. Eu conheço mulheres que dão aulas, até são ex-policiais, dão aulas de defesa pessoal. Não importa. Não importa o seu segmento, é dona de casa, o que for. As qualidades femininas são muito importantes na política. Com certeza. Isso é uma coisa que eu acabei aprendendo depois que eu me filiei ao PL. Já participei de diversos encontros, palestras. Toda vez que tem alguma coisa, eu estou lá. Porque eu acho que a gente sempre tem algo a aprender, né? E a gente, na hora que tá ali naquela reunião, você escutando a experiência de um, de outro, sempre acrescenta. Nossa, podia fazer isso, podia fazer aquilo. E hoje em dia eu levo isso para a minha vida no dia a dia. Então, a hora que eu estou fazendo atendimento, né? E aí eu vejo que tem alguma mulher que fala assim, viu, a senhora sabia que todas essas ideias que a senhora está falando aqui, perguntando e tal, se daria para fazer, para melhorar? Isso é muito importante para a gente? A senhora poderia me ajudar nisso. E eu chamo todas os pacientes, todas as minhas pacientes, eu chamo elas para que elas possam me ajudar. Falo assim, olha, vocês são os meus olhos na rua. Eu não consigo estar em todos os locais. E é com vocês que eu preciso contar. Então, vocês têm que me ajudar. Então, eu acho que esse trabalho começa desde do básico, entendeu? Dava para fazer uma melhoria assim? Dava para a gente criar um grupo assim? E tudo isso que a gente acaba recebendo de informação e que o PL está formando, né, toda essa base para que a gente possa melhorar a situação da política e a atuação da mulher na política tem sido muito importante, porque isso a gente usa no dia a dia. Desde uma simples conversa, você consegue transformar e mudar a situação. Porque a hora você participou do nosso encontro em Brasília? Sim, sim. Não foi tão lindo? Muito lindo. Michele Bolsonaro, nossa presidente nacional, idealizou um encontro com mandatárias do Brasil inteiro. E nesse encontro nós trocamos experiências muito importante de mulheres de diferentes posições que exercem seus mandatos, desde cidades pequenas até cidades estruturadas, e o que elas estão fazendo lá. E aí nós trouxemos para esse debate, para esse evento, palestras de prefeitos, deputados, pessoas que conseguiram, né, ser referência, por exemplo. Você poderia ter dado uma palestra lá tranquilamente de como a sua atuação e a sua disponibilidade acabou mudando e salvando vidas na sua cidade. Então, esses exemplos estão por todo o Brasil. As mulheres estão fazendo acontecer em todo o Brasil, né, nas posições que elas ocupam. Eu queria te agradecer, Ana, por esse bate-papo. Eu sabia um pouco da sua história. Hoje aqui fiquei conhecendo muito mais do papel que você teve nesse momento que foi tão difícil do Brasil e do papel que você tem hoje como vereadora da cidade, como uma mulher que traz o seu talento, a sua carreira, né, para mudar uma política pública. Quero que você seja sempre muito bem-vinda nas nossas palestras, nos nossos encontros, e a população de Porto Feliz pode ficar orgulhosa de ter uma representante como você lá. Que venham muitos sucessos em sequência na sua carreira, na sua história política, e quero que você agora se despeça deixando um recado para as mulheres que se inspiraram com a tua história. Olha,
O recado é o seguinte: a gente não pode ficar, às vezes, se escondendo atrás de uma desculpa ou de alguma coisa que te prende. Eu acho que a gente tem que sair. A gente tem que lutar por aquilo que a gente acredita. A gente tem que buscar melhorar em cada situação da nossa vida. E o jeito da gente melhorar os nossos pontos nas diversas áreas é o que faz a gente crescer. A hora que assim, a gente se dispõe para estar crescendo, para estar evoluindo, isso acaba aumentando e alcançando as pessoas que estão ao seu redor. E quanto mais você vai para tentar melhorar, né, e lutar e tentar fazer diferença, porque a gente está aqui, né, e a gente não pode passar nessa vida sem ter um propósito. Exato. A gente veio, né? Deus coloca as situações, a gente tem as possibilidades, a gente não pode virar as costas para essas situações que surgem É um e chamado. ficar no comodismo. Exatamente. A gente não pode, a gente tem que levantar e lutar. Porque assim, se não tiver ninguém que lute, o que vai ser da sua família, o que vai ser da sua cidade, o que vai ser dos seus entes queridos, se você não lutar por um objetivo que vai melhorar a cidade, que vai contribuir com outras pessoas? Você pode estar no momento, às vezes, já idoso, né? Imagine eu lá na minha cidade, vivendo, se eu estivesse vivendo a minha vidinha. Estou lá vivendo a minha vidinha, vou lá, faço meu trabalhinho, volto, só aquele básico. Um dia eu vou envelhecer, um dia eu vou precisar de um hospital, um dia eu vou precisar de um serviço de saúde. Se eu não quiser ter o mínimo de vontade de fazer alguma coisa para poder melhorar aquilo ali para os outros, pode ser que um dia eu precise e não tenha. Né? Então a gente tem que fazer pensando nos outros, e um dia a gente pode estar na situação de precisar. Então a gente tem que pensar não só no nosso eu individual, a gente tem que tentar olhar ao redor e pensar no coletivo. Porque a hora que a gente começa a superar os nossos limites, aí a gente vai fazer diferença. Aí a gente vai conseguir lutar por um objetivo maior e conquistar. Porque tudo que a gente luta, a gente consegue conquistar. Com garra, com força, pode ser difícil. Alguns são mais difíceis, algumas metas, outras são mais fáceis. Mas a hora que a gente vai com empenho e não desiste, a gente consegue. Isso mesmo, isso mesmo. Obrigada, agradeço você que acompanhou a gente até aqui. É muito bom esse bate-papo, porque reforça em nós esse compromisso, né, de fazer diferente. A gente vive tão pouco, como a Ana falou, né? 60, 70, 100 anos, vamos lá, né? Mas se a gente não deixar um legado, não deixar uma história, e como a gente vai ser lembrado? Então, nós estamos aqui porque queremos ser lembrados, né, nas próximas gerações como mulheres que fizeram a diferença. Um beijo para você e até o próximo episódio Mulher Pode.